Nesse vídeo, a gente vai representar as vistas dessa peça aqui, inclusive uma vista auxiliar que vai nos auxiliar a compreender melhor essa face que está inclinada aqui. Então a gente vai conseguir enxergar com uma forma mais precisa as medidas e as reais proporções dessa peça. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, vai ser fazer a vista frontal dessa peça. E a vista frontal dessa peça eu posso definir como sendo essa daqui, ó, porque ela mostra algumas espessuras que são importantes, além de mostrar também esse ângulo aqui, que é interessante a gente ter ele representado em algum lugar na nossa prancha. Então vamos lá, eu vou pegar aqui meu AutoCAD, eu vou começar aqui no lado a desenhar isso, depois eu me preocupo em organizar as pranchas e outras coisas. Para começar, eu já vou vir aqui colocar no meu layer de linha auxiliar, então caso você esteja começando um desenho do zero, crie um layer, uma camada de linha auxiliar. No meu caso aqui eu tenho já ele já está com essa corzinha diferente, um rosa, um pink, só para dar uma diferenciada. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer então a nossa vista frontal, né, dessa peça. Eu vou utilizar aqui como referência o primeiro diâmetro. Então vamos lá, o que eu estou vendo aqui nessa vista frontal? Eu estou vendo um retângulo, e um retângulo meio que inserido nesse outro retângulo, só que com uma inclinação aqui, né? Bom, vamos dar uma... Deixa eu ver quais são as medidas dessa peça aqui, então. A gente tem aqui 10 por 5, então eu posso fazer simplesmente um quadrado aqui em cima de 10 por 5, então eu vou pegar a ferramenta de retângulo, já selecionei ela, vou clicar no canto para definir o primeiro vértice, arrasto o mouse assim, só para começar a visualizar esse retângulo. Então ele vai ter 10 por 5, né? Então eu vou digitar aqui, ó, 10, vírgula 5. E eu vou apertar espaço. Tá lá, ficou bem pequenininho, né? Porque é um desenho bem pequeno mesmo. É uma peça pequena. Ela está em milímetros, então ela vai ficar pequena mesmo. Beleza, essa parte aqui, aparentemente, eu já consegui resolver. Aí em seguida eu tenho essa parte da peça aqui, que ela se estende pro lado esquerdo e ela se inclina para baixo. Então o que a gente vai precisar saber aqui? Olha, eu acho que se a gente souber esse comprimento aqui, que no caso é 8 milímetros, essa altura aqui, que no caso é 2 milímetros, e essa angulação aqui, que no caso são 30 graus, eu sei que são 30 graus porque eu que desenhei a peça, mas eu posso só medir aqui para a gente confirmar junto. Então tá aqui, ó. Então isso aqui em relação, por exemplo, a esse eixo aqui, são 60 graus, em relação a esse aqui são 30 graus. Então a gente já consegue fazer isso aqui, né? Então eu vou começar desenhando essa aresta inferior, depois eu faço essa daqui perpendicular à inferior que a gente acabou de fazer, e depois eu posso girar esse aqui 30 graus para baixo. Então vou fazer isso. Deixa eu só confirmar aqui de novo, que eu tenho uma memória muito volátil e eu já perdi o número. Tá, 8 por 2. Então vamos lá. Então aqui eu vou pegar e vou fazer aqui uma linha, começando a partir desse ponto aqui, certo? Concorda comigo? Aqui vai ter 8. Então, 8 de comprimento e 2 de altura. 2 de altura. Tá lá. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa girar essas duas linhas 30 graus para baixo. Então, eu seleciono elas. Eu venho aqui no meu rotate. Eu poderia ter feito elas direto com 30 graus? Poderia, né? Mas eu estou fazendo dessa forma aqui só para ficar mais didático, mais fácil de entender. Então, eu vou rotacionar isso aqui 30 graus. Né? Então, deixa eu ver aqui. Ó. Vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Então eu vou digitar, né? Eu não vou fazer no olho ou outro porque não faria sentido. Eu vou digitar aqui, ó, 30 graus, apertar espaço. Então agora eu sei que esse ângulo que está aqui é 30 graus, esse aqui é 60, e aqui 60 mais 90, 150 graus, né? A gente pode até tirar essa dúvida caso a gente tenha ela. Fazendo uma cotinha aqui bem marota. Ó, 150 graus, aqui embaixo, né? Então tá certinho, é isso aí mesmo. Se a gente tivesse essa linha aqui, ó, isso aqui seria 30 graus. Deixa eu só pegar aqui e fazer pra gente, só para te provar que a gente fez certinho. Então aqui, ó, 30 graus. Belezinha? Então tá correto, eu vou deletar essa linha que não me interessa mais. Próximo ponto é fazer uma linha, essa linha aqui de baixo, paralela em cima, né, para fechar o tampo, digamos assim, dessa parte inclinada. Então eu vou usar o offset aqui, porque ele vai fazer linhas paralelas a uma distância fixa, que no caso aqui quero que seja 5 de distância, então eu já digito aqui. Seleciono a minha linha de referência, arrasto meu mouse para cima, não é 5, né? É outra medida, desculpa. É uma medida bem menor na realidade, deixa eu ver aqui. Aqui são 2 milímetros só. Então vamos lá, offset, O de offset, colocar 2 aqui. Seleciono isso aqui como referência, arrasto para cima e confirmo. Tá lá. E aí agora, deixa eu dar um ESC. Só para estender essa linha até o final aqui, eu poderia usar o comando de extend, né? Lembra do extend? Deixa eu ver onde ele está. Está aqui. Ó.
Então, Extend, posso selecionar, então, Extend, e só clico em cima da linha que eu quero estender, ó, que ele já vai tentar buscar linhas com as quais essa linha que eu quero estender eventualmente vai haver algum conflito, e aqui ele já sabe que aqui vai haver, ó, então só clicando aqui em cima ele já estende a minha linha para mim. Então tá feito ali, sem muitos problemas. Então tá, a gente já fez então a vista frontal, a gente já pode pegar, por exemplo, esses desenhos que a gente fez aqui e jogar no layer de linha contínua, né, que é uma linha contínua, que a gente tem que representar essas arestas. A gente vai ter também algumas linhas tracejadas acontecendo aqui, por conta da existência de arestas ocultas. Né? Então a gente tem aqui, ó, arestas aqui e arestas aqui. Só para a gente fazer isso rapidamente, elas estão a 2 mm de distância aqui em cima. Então a gente já pode dar conta disso. Né? Então eu vou selecionar aqui, vou fazer aqui, por exemplo, vou vir na minha ferramenta de linha, vou fazer uma linha auxiliar exatamente em cima dessa aresta aqui esquerda. Ó. Eu vou dar um ESC para sair do comando. Ela está lá, tá? Se eu clicar, ela está lá. Eu posso movê-la agora, deixa eu ver aqui, 2 para a esquerda, né? Deixa eu deixar o F8 ativado para ele não dar nenhum tipo de erro. Então eu movo aqui 2. Essa linha que eu acabei de fazer aqui, se eu tivesse um espelho, um eixo de simetria nessa parte da peça aqui, ela seria espelhada, né? Então eu posso vir aqui no Mirror, por exemplo, e graças aos snaps, quando eu passo meu mouse aqui mais ou menos próximo do centro, nessa aresta superior, ele já indica para mim onde está esse centro, né? Então eu já posso usar esse centro como espelho. E eu não quero apagar a linha de referência, beleza? Então aqui, essas duas linhas que eu acabei de fazer, eu já posso jogá-las no, deixa eu ver aqui, no tracejado, que está minúsculo, está bem pequeno. Posso dar um LTS aqui para, deixa eu ver aqui, ponto 1, LTS, ponto 0,5. Aqui no caso está bem pequenininho, tá? Tive que aumentar bastante a escala. Esse LTS que eu falo aqui, ó, é LTS espaço, aqui eu consigo alterar a escala das linhas se eu quiser. Aqui eu deixei uma escala bem pequena. Bom, e agora, aqui também a mesma coisa, né? Então eu vim aqui, ó, essa distância aqui é 2, e daí dessa aresta aqui, ó, até essa outra, eu tenho mais 5. Então a gente pode pegar essa linha aqui, por exemplo, ó, fazer um offset nela. Então o offset inicialmente vai ser de 2, trago aqui, e depois eu vou dar um offset nessa aqui que é de 5. Né? Então eu vou dar O de offset, peraí, deixa eu sair do comando antes, O de offset, 5, seleciono ela, trago para cá. E agora, só para finalizar, eu posso selecionar essas duas linhas aqui e jogá-las dentro da camada de tracejada, né? Então tá lá. Agora sim, agora a nossa vista frontal está feita. Bom, o que a gente pode fazer? A gente agora pode fazer a vista superior. Então, para fazer a vista superior, eu vou pegar aqui novamente as minhas linhas auxiliares e vou traçá-las para baixo aqui. Né? Porque a vista superior, como a gente está fazendo aqui no primeiro diedro, vai ficar aqui para baixo. Então eu vou estender elas com uma medida aleatória aqui mesmo. Eu vou pegar essa aqui que eu acabei de fazer e vou copiar algumas vezes. Então, vim aqui no copy e vou copiá-la algumas vezes. Então, vou copiar aqui, por exemplo, aqui, aqui. Ó, vou fazer uma coisa errada, depois a gente faz certo, tá? Aqui, aqui, aqui e aqui, por exemplo. Então, vou fazer a versão errada primeiro, depois a gente faz a certa. Eu poderia fazer aqui, então, a aresta posterior da peça, né? Porque vamos só ver no 3D como está aqui. Seria uma coisa assim, né? Então, eu estou fazendo essa aresta posterior aqui. Essa aresta aqui, essa largura dessa peça, na realidade, ela tem, deixa eu ver aqui, 10. Então eu poderia pegar essa aqui, copiar para baixo, com 10 de distância. Aí, já vamos começar a resolver aqui para não ficar muito confuso. Então aqui eu já vou mudar para a linha contínua. Então, por exemplo, eu tenho esse retângulo, esse quadrado externo que eu estou vendo aqui, que ele já está definido, né? Então eu já posso fazer ele aqui, assim. Aí eu tenho um quadrado inferior que está no offset de 2, né, em relação às partes externas. Então eu já poderia aqui dar no offset, né, tem offset, colocar aqui 2, selecionar aqui o retângulo que eu acabei de fazer, já trazer, ó, repara que ele bateu com essas linhas aqui, não é o acaso, né, porque essa aqui é a representação superior dessa vista aqui. Tá, então esse aqui a gente meio que resolveu. E aqui, essa parte aqui? Tá, a forma errada de fazer, a forma que a gente não utiliza, errada não, mas a forma que a gente não utilizaria as vistas auxiliares e ficaria com uma medida equivocada, né? Não é que ficaria com uma medida equivocada, mas ficaria com as proporções erradas e tudo mais, seria o seguinte, a gente viria aqui, por exemplo, vamos ver a largura disso aqui, tem 8, então eu poderia pegar essa linha aqui, ó, copiar ela um para baixo, essa linha aqui, copiar ela um para cima,
Aí eu poderia assumir que a minha peça tem essa configuração aqui. Ó. Coloco aqui. Aí depois eu tenho esse retângulo aqui em cima. Então deixa eu pegar uma linha auxiliar aqui, passando por ele. Deixa eu vir copiar aqui. Não se preocupa, não perca tempo fazendo essa parte aqui que tá, eu já vou fazer certo, tá? Estou mostrando para você como ficaria bizarro isso. Deixa eu vir aqui, pá. Deixa eu só ver como que é o offset disso daqui. Isso aqui é 2 também, né? Então deixa eu pegar aqui novamente essa linha aqui, copiá-la mais uma vez 2 para baixo. E pegar essa linha aqui e copiá-la mais uma vez 2 para cima. Estou sendo rápido aqui, não estou explicando muito porque eu já vou apagar isso aqui depois, tá? Então vamos ver. Vou fazer um retângulo aqui que vai ficaria assim, ó, a peça. Ficaria uma coisa assim. E aqui teria... Deixa eu só... Não, tá errado, né? Isso aqui fica aqui, na realidade. Deixa eu ver. Aqui. E aí aqui a gente conseguiria ver a aresta ali de baixo também. Então na vista superior, se a gente não estivesse utilizando as vistas auxiliares, ó, deixa eu só desativar rapidamente aqui o meu layer de linhas auxiliares, se meu AutoCAD permitir. Deu uma travadinha aqui agora. Tá, deixa eu ver aqui. Então ele ficaria uma coisa assim, mais ou menos. Só que isso daqui não está em verdadeira grandeza. Esse plano aqui está inclinado, concorda comigo? Então, essa parte aqui a gente pode desconsiderar para essa vista superior. Então a gente pode até fazer digamos assim, cortar, digamos assim, a peça nesse ponto aqui. Então aqui a gente vai ter que fazer o desenho de uma linha de ruptura, né? Para fazer mostrar que isso aqui não aparece, essa parte não apareceria. Então para fazer a linha de ruptura a gente vai precisar utilizar um estilo de linha diferente dos que a gente tem utilizado até o momento. Se fosse na mão poderia ser uma curva assim, né? Como a gente está no AutoCAD, a gente pode apelar para a seguinte opção do AutoCAD. Uma das formas que a gente tem de fazer linhas de ruptura bom, a gente sabe que tem que ser uma linha contínua estreita, então deixa eu até colocar aqui um layer novo só para isso, linha de ruptura. Só para a gente poder organizar certinho, linha de ruptura. A princípio, eu vou deixar com a cor dessa forma aqui mesmo. O line type vai ficar contínuo. E o line weight aqui eu vou colocar como ponto 20, que é uma linha bem estreitinha. Eu vou mudar aqui então meu layer para linha de ruptura. Só para a gente conseguir visualizar isso aqui com uma cor diferente, na realidade, eu vou alterar a cor aqui rapidamente, depois eu volto a deixar com a cor original. Então eu vou deixar, sei lá, vou deixar um verdinho aqui, só para a gente enxergar isso acontecendo, tá? Então, na realidade, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente tem que romper essa peça aqui, ó, que é assim mais ou menos, tá? Então deixa eu fazer até com a largura certinha aqui. Então eu fiz uma linha, um ponto aleatório aqui, não tem uma medida precisa daqui até aqui, eu fiz um ponto mais ou menos aleatório. A gente tem que indicar que aqui a gente está rompendo a peça, né? A gente só tá, a verdadeira grandeza, a verdadeira proporção só está sendo representada nessa parte aqui que não está inclinada. Então, para a gente fazer essa linha de ruptura, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar essa pontinha aqui dela, dar um stretch, selecionar aqui. Deixa eu só fechar essa layer properties aqui para ficar mais fácil. Vou selecionar a pontinha dessa linha de ruptura, vou dar um stretch aqui para fora, para cima. Vou dar um stretch aqui de 1, talvez, assim. Aqui eu faço a mesma coisa, seleciono a pontinha, né? Sempre daquela maneira da direita para a esquerda, com um quadradinho verde. Vou dar um stretch aqui, um para baixo também, só para transpassar um pouquinho as arestas. E agora a gente faz o seguinte, a gente faz um zigue-zague aqui, tá? Então é como se fosse assim, por exemplo, poderia fazer uma linha aqui que tem, sei lá, ó, fui no midpoint da minha linha de ruptura, que ele vai me denunciar graças aos snaps. Vou fazer uma linha aqui com 1 de comprimento para a direita. Tá lá. Beleza? Agora eu vou pegar essa linha que eu fiz de 1, vou mover um pouquinho aqui para o centro, dessa forma aqui. E aí, para concluir a linha de ruptura, eu posso conectar essa parte aqui, essa parte aqui com alguma inclinação. Eu vou fazer aqui, não tem uma inclinação definida por norma, mas eu vou fazer, sei lá, com uns 30 graus, talvez. Vamos ver se fica legalzinho com 30 graus. Vamos vir aqui então. O que aconteceu, meu Deus? O AutoCAD deu uma bloqueada aqui. Ó, se for 30 graus vai ficar uma coisa assim, mais ou menos. Vai dar 150, né? Acho que pode ser então. Então vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui com uma linha. Vai começar exatamente nesse endpoint aqui. Eu vou digitar o ângulo que eu quero aqui, que é 150 graus, né?
que vai dar 90 mais 30 lá que eu preciso. Aqui. 90 mais 60, né? Não mais 30. E aí eu vou arrastar para a esquerda aqui só para ele traspassar a minha linha de ruptura, dessa forma aqui, por exemplo. E agora eu posso pegar essa linha que eu acabei de fazer aqui e dar um mirror, espelhar ela para baixo. Então eu venho aqui no mirror e espelho ela aqui. Quero apagar? Não. Só que isso aqui agora eu tenho que espelhar em função desse eixo aqui, né? Concorda comigo? Porque senão ele está estranho aqui. Então vamos aqui no mirror. Vou espelhar em função desse eixo aqui agora. Deixa eu deixar o F8 ativado, só para garantir. E agora eu quero apagar sim a fonte. Ó. Vou dar um Yes. Apaguei. E agora tá fácil, né? Agora eu vou pegar o seguinte. Todas as linhas envolvidas. E vou dar um parar. Aqui em cima, um trem. E vou tirar aquilo que não me interessa. Seria isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E agora eu posso apertar um espaço para sair do comando. E tá lá. Ó. Então isso aqui seria uma indicação de linha de ruptura. Após isso, eu posso simplesmente selecionar todas as linhas envolvidas aqui, ó. E aparar elas. Então, essa parte aqui não interessa, essa aqui também não. Posso apertar o espaço para sair do comando, porque agora eu posso selecionar tudo isso aqui, ó, e simplesmente deletar, remover. Então aqui a gente tem uma linha de ruptura acontecendo. Eu posso até mover isso aqui um pouquinho mais para cima, deixar um pouquinho mais perto do desenho, assim, só para a gente conseguir enxergar melhor. Então aqui está a nossa vista superior com a linha de ruptura sendo demonstrada aqui, mostrando que esse plano inclinado a gente não está se preocupando com ele nessa vista superior, porque ele está inclinado. Só para fins de contextualização, qual seria uma alternativa a essa linha de ruptura que a gente fez aqui? Eu só vou mostrar, tá? Deixa eu mover ela aqui rapidinho. Se a gente viesse aqui no Draw, o AutoCAD ele tem ferramentas de linhas um pouco mais orgânicas. Então aqui a gente tem o Spline, por exemplo, o Spline Fit. Então se eu clicasse aqui, por exemplo, eu definiria o começo dessa linha, e eu poderia fazer um ângulo um pouquinho mais aleatório aqui para cima, um ângulo um pouquinho mais aleatório aqui para baixo. E eu conectaria aqui. Eu tenho que apertar, tem que apertar o espaço aqui para sair do comando. E tá lá. Então isso aqui também já representaria uma linha de ruptura um pouco mais orgânica, né, na nossa peça, utilizando o comando de spline. Né. Ambas as soluções estão corretas, tá? Se você for dar uma olhada na norma que fala sobre as linhas de ruptura, ambas são aceitas. Aqui no meu caso, como eu vou fazer uma coisa com menos artística, menos malemolente, eu vou optar por deixar essa opção aqui mesmo. Agora eu tenho que voltar ela. Só deixa eu voltar ela aqui certinho. Deixa eu mexer, tem que mover ela 1 para cima, né? Com o F8 ativo. Aí. Beleza até aqui? Beleza, e voltando agora ao desenho para representar outras vistas. Como você já deve saber, eu não poderia fazer aqui minha vista lateral esquerda. Eu posso até fazer rapidinho só para mostrar qual que é o problema disso. Tá? Eu vou fazer bem rapidamente aqui só para a gente enxergar qual que é a situação que a gente encairia e que seria ruim. A gente teria uma situação tipo essa daqui. Ops, deixa eu só Ctrl Z aqui. Tá. Então a gente teria uma peça que teria uma cara mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar isso aqui e trazer aqui, que eu vou fazer aqui. Tá, tem que pegar esse auxiliar aqui. Eu estou fazendo bem rápido aqui, não se preocupa em acompanhar certinho, porque eu já vou mostrar a forma correta, digamos assim, de fazer, tá? Deixa eu só puxar aqui. Então esse aqui teria 10. Viria 10 para a direita. A gente teria aqui o de 1, né? Isso aqui ficaria para baixo. Vou só arrumar aqui certinho, só para mostrar o problema. A gente teria aqui também essa mesma linha, só que ficaria um para a esquerda. Tá, então a gente teria uma coisa mais ou menos assim, né? Deixa eu ver, deixa eu dar um stretch aqui rapidinho. Só para mostrar o erro que está acontecendo, o problema que estaria acontecendo. Tá, então aqui eu já consigo passar a linha contínua. Então vamos lá. Então teria uma coisa assim. A gente teria aqui embaixo um outro retângulo. A gente teria aqui essa lateral. Essa aqui sim teria verdadeira grandeza, né? Essa aqui não teria problema nenhum. Aqui a gente teria, deixa eu ver aqui, offset de 2. Esse aqui tem que ser 2. Esse aqui é 2 mesmo? Deixa eu ver aqui uma coisa.
2, né? É 2, tá. Então aqui tem um offset de 2 também. Aqui, tá. Então a gente teria um negócio mais ou menos assim, ó. Repara como essa face ela tá bem distorcida, né? Tá bem distorcida. Ah, teria isso aqui acontecendo também. Aqui, ó. Aqui assim, mais ou menos. Então eu poderia fazer aqui, só para finalizar. Então se eu tirasse aqui as minhas linhas auxiliares, eu não fiz as arestas ocultas aqui, tá? Mas seria mais ou menos isso que eu estaria vendo. E isso condiz com a nossa visão aqui, né? Bem parecido. Só que a gente perde então totalmente as medidas. Isso aqui está equivocado, né? Se a gente fosse medir aqui no desenho, é como se esse nosso plano tivesse 4,57. Na realidade não é isso, né? Esse plano tem bem mais do que isso. Ele tem aqui, ó, 9,15 e algumas casas decimais ali para além, né? Então, para fazer isso, a gente vai utilizar a vista auxiliar. E a vista auxiliar ela vai ser um plano inclinado que vai ter exatamente essa inclinação aqui. Ele vai estar paralelo a essa linha aqui, ó. Então, eu poderia já começar fazendo um offset dessa linha aqui, ou copiando ela de repente também. Deixa eu pensar, vou fazer um offset aqui, vai. Vou pegar um offset, vou digitar uma distância aqui de 100, de repente, só para testar. Vou pegar essa linha aqui, ó, fazer um offset aqui para cima. Não, 100 ficou muito, né? Deixa eu pegar aqui, ó, fazer aqui 10. Então, fazer um offset dessa linha aqui para cima. Só para definir o nosso plano. Então, aqui é o nosso plano inclinado. Então, agora a gente vai projetar essa vista a partir desse plano aqui, desse plano inclinado. E agora eu poderia até pegar essa linha contínua que eu fiz aqui, jogar temporariamente para uma camada de linha auxiliar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu tinha desativado o layer de camada de linha auxiliar. Né? Deixa eu ativar de novo. Ops, deixa eu ativar aqui. Tá. Isso aqui eu vou apagar, tá? Isso aqui não me interessa mais. Isso aqui também. Deixar assim. E essa minha linha de ruptura eu vou voltar com a cor branca aqui. Isso aqui a gente pode digitar depois, então não vamos preocupar com isso agora. Então isso aqui, deixa eu jogar aqui de volta então dentro da linha auxiliar, no layer de linha auxiliar. E aqui é o seguinte, aqui eu posso traçar linhas perpendiculares aqui, né? Para a gente poder começar a representar em verdadeira grandeza essa peça aqui. Se eu fizer uma linha perpendicular, eu posso pegar aqui o comando de linha, posso vir aqui em auxiliar, só para garantir que ela esteja correta. Então eu venho no comando de linha, deixa eu desativar aqui. Deixa eu vir no comando de linha de novo. Então se eu conectar essa linha aqui, ó, por exemplo, eu sei que ela vai estar perpendicular, né? Porque eu usei offset antes. Só que a gente está trabalhando com um plano inclinado aqui. E essa é uma daquelas situações que a gente poderia... Bom, se a gente quisesse facilitar bastante a vida, a gente poderia girar, rotacionar essa peça aqui. Selecionar todo esse desenho aqui. Rotacionar 30 graus. Por exemplo, dar um rotate aqui, RO. Menos 30 no caso, que a gente quer girar no sentido horário, menos 30. Assim, e fazer todas as linhas perpendiculares aqui, depois rotacionar de novo. É uma possibilidade. Outra coisa que eu poderia fazer é aproveitar esses outros snaps que a gente tem aqui. Snaps não, mas esse modo restrito aqui, que ele não é que nem o Orto, que o Orto só prende em 90 e 90 graus, né? Aqui ele prende em alguns intervalos menores. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, que tem a opção de 30, 60, 90, 120. A gente está trabalhando com uma inclinação aqui de 30 graus. Então esse aqui ajuda a gente. Ó, se a gente clicar aqui em cima e ativar, né, essa opção, agora as linhas que a gente vai fazer, ó, elas vão ficar presas, ou melhor dizendo, não vão ficar presas, mas quando a gente estiver em múltiplos de 30 ali, o AutoCAD vai ajudar a gente a achar esses múltiplos de 30. Então aqui pode vir a calhar, pode ser uma opção interessante. Porque eu vou ter que fazer várias linhas inclinadas 30 graus aqui, né? Então eu posso pegar, ó, por exemplo, uma ferramenta de linha, começar ela aqui, e aí eu arrasto meu mouse para a esquerda aqui, ó, com essa opção ativada, com essa opção de 30 ativada, marcada. Então no momento que eu chego próximo dos 30 graus, aqui de um múltiplo de 30, ó, ele já meio que prende a linha para mim. Então eu vou fazer aqui com as medidas aleatórias mesmo. Vou fazer outras aqui só para testar isso, né? Então aqui a gente vai deixar fazer. Aqui a gente vai deixar fazer também. E eu posso confiar que ele está nos 30 graus por causa dessa opção ativa, tá? Então ele me garante isso. Aqui eu teria que mostrar também. Aqui também. E assim por diante. Só que como a gente viu aqui, ó, nesse caso de baixo, a gente não vai
representar isso aqui inclinado, porque daí nesse caso, essa parte ficaria equivocada, né? A gente teria, deixa eu mostrar no 3D para ver como que fica isso. É como se a gente estivesse enxergando dessa forma aqui, assim. Ai meu Deus, como que eu chego nisso? Aqui, assim. Então repara que... Tá difícil aqui. Repara que agora isso aqui deixa de ficar em verdadeira grandeza. Então não faria sentido. Então a gente vai fazer uma linha de ruptura aqui em algum momento. Então, por isso eu não vou me preocupar em fazer todas as linhas auxiliares aqui para trás. Bom, essa largura... Bom, agora a gente pode marcar as larguras aqui, né? Então a largura dessa parte aqui da peça é 8, né? Pelo que eu tinha visto antes, é 8. Então eu posso dar um offset aqui de 8. Então, ó, 8. Aqui, belezinha. Aí eu tenho esse buraco aqui que ele tá 2 para dentro, né? Então aqui tá 2, aqui tá 2 também. Né? Só para confirmar. É isso aí mesmo. Então a gente pode dar um offset aqui de 2, ó de 2, então, para cá, ó de 2, ó, e 2 para cá. E se a gente pegar agora e mudar para o nosso layer de linha contínua, que é esse aqui, deixa eu dar um ESC só antes, porque eu não tinha saído do offset, vira aqui no ferramenta de line, eu posso passar por cima aqui, ó, só para confirmar. Então aqui está surgindo a nossa vista. Ó, aqui eu fiz um erro, tá? Ó, cuida com isso. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu deixar certinho aqui, ó. Pronto. Estou com os snaps ativos, eles estão me auxiliando em pegar as interseções e endpoints e midpoints e assim por diante. Também útil estar sempre com os snaps ativos. Em seguida, a gente pode começar a desenhar essa peça aqui em cima, só que a gente não vai terminar ela, tá? Então, a largura dela... Ó, já fiz coisa errada aqui, ó. Fiz coisa errada, então isso é a importância da gente prestar bastante atenção na hora de fazer o desenho, tá? Então aqui, por exemplo, deixa eu até medir para garantir que não deu erro. Tá, não deu erro. Então eu posso só dar um stretch aqui, só ultrapassar um pouco a minha linha, vou dar um trim aqui para arrematar. Deixa eu só conferir se está certo aqui, só conferir as arestas, se eu estou seguindo a minha linha, as minhas linhas de construção. Ah, aqui, ó, aqui eu não tinha feito correto. Deixa eu passar aqui. Sim. Bom, acho que agora está certo. A gente pode sempre usar o DI para medir, mas a princípio agora está certo. Tá, agora acho que está certo. Viu? Talvez tivesse sido mais fácil, eu tô pelo caminho mais complexo. Talvez tivesse sido mais fácil ter girado 30 graus mesmo, ter feito no ortogonal, que a gente garantiria, né? Aqui eu estou fazendo no modo hard o negócio. Bom, deixa eu fazer então minha linha aqui contínua ligando essas duas pontas, agora está correto. E aí a largura dessa parte maior da peça é 10, né? Então a gente vai ter elas aumentando um para o lado aqui e um para cá. Então eu posso simplesmente vir aqui no comando de linha e desenhar essa linhazinha que falta, esse segmento que falta aqui. Como eu estou com essa opção de restringir nos múltiplos de 30 ativo, eu posso deixar meu mouse aproximadamente perto ali dos 30 graus. Aqui ele está até gerando conflito com os snaps. Eu posso até desativar aqui, por exemplo. Eu desativei temporariamente os snaps, porque agora quando eu fico ponto perto dos 30 graus, ele já prende ali naqueles quadros de 30. Eu posso digitar aqui 1. Tá lá, tá feito. Posso fazer a mesma coisa aqui em cima. Fazer uma linha aqui, começando aqui em cima. Uma linha, né? Deixa eu ativar de novo meus snaps, que eu não estou conseguindo pegar o fim aqui desse vértice. Consegui, agora consegui. Vou desativar agora momentaneamente. Coloco aqui perto dos 30 graus, olha, já prende, digito 1. E agora a gente vai fazer essa linha perpendicular aqui, porque graças aos snaps de 30 graus que a gente está utilizando, graças a essa ferramenta aqui, eu posso fazer aqui, ó, uma medida qualquer assim, de repente assim. Aqui é a mesma coisa, só deixa eu ativar o snap aqui de novo. E tá lá, uma medida assim, de repente, só para ultrapassar um pouquinho, né? Só para mostrar que a peça continuaria aqui para cima. E agora a gente pode aproveitar, ó, essa mesma linha de ruptura que a gente fez aqui. Eu posso até copiar ela, ó, e vou trazer ela aqui para cima, tá? Vou pegar ela, vou dar um rotacionar, RO de rotate, e vou rotacionar ela quanto? 30 graus. Então, vou digitar aqui 30. E aí eu posso agora selecionar essa linha de ruptura e trazer ela para cima aqui da minha peça. Aonde que vai ser o ponto de ruptura que eu quero fazer aqui? Sei lá, aqui assim, ó, mais ou menos aqui. Posso até fazer essa linha aqui de ruptura.
Deixa eu pegar aqui a linha auxiliar, layer de linha auxiliar, aqui assim mais ou menos, aqui. Então aqui vai ser minha linha de ruptura. Então tudo que ficar além disso aqui eu posso até já dar um trim, ó. Vou selecionar todas as linhas envolvidas e vou dar um trim, porque não me interessa mais. Isso aqui não interessa mais, isso aqui não interessa mais. Essas linhas auxiliares não interessam mais também. Esse segmento e esse segmento aqui também não interessam mais. Então aqui tem a posição da linha de ruptura. Então agora eu posso pegar essa linha de ruptura que eu copiei lá de baixo e movê-la aqui para o centro, né? Então, como eu sei que aqui é o centro da linha de ruptura, eu posso usá-lo como referência, ó, e eu trago certinho no centro daqui. E tá lá. Agora eu posso deletar essa linha auxiliar que eu tinha feito ali embaixo. E aqui também a linha de ruptura. Eu posso só selecionar essa linha de ruptura. Eu poderia estender um pouquinho mais, né, essa ponta aqui, para baixo. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer o seguinte. Porque se eu selecionar aqui, ó, com um quadrado verde, dar um S, ele vai trazer essa ponta aqui junto. Bom, não tem problema, vamos fazer isso então. Depois a gente corrige. Aqui eu vou pegar um também. Aí só tem que pegar essa linha que a gente fez aqui antes, ó. Deletar ela. Como é uma linha tranquila, posso vir aqui na linha contínua. Posso começar a fazer minha linha aqui, ó. Graças aos snaps não, mas esse polar tracking aqui, ele vai deixar preso aqui nos 30 graus, então não tem problema. Aqui também vai deixar preso nos 30 graus. E tá lá. Talvez essa linha de ruptura seja muito próxima da peça aqui, talvez desse para afastar um pouquinho. Aí, então, a gente teria que selecionar todas as linhas envolvidas, né? Só que daí não está muito favorável aqui no ângulo de seleção. Então, eu acho que eu vou deixar... Bom, vamos tentar selecionar. Vou selecionar aqui, só o que está envolvido. Esse aqui eu selecionei, tá? Isso aqui também tem que selecionar, esse motivo. E agora eu posso dar um stretch aqui de... assim, por exemplo. Só que eu selecionei errado, né? Por isso que eu não gosto muito de trabalhar com planos inclinados, tá? Eu acho que a minha recomendação para você, se você estivesse trabalhando resolvendo essa peça, gira tudo para 90 graus, trabalha com o Word ativado, com os planos inclinados, daí você tem mais controle. Agora eu estou tentando selecionar aqui a minha linha para mover ela, e não estou conseguindo o stretch. Como é que eu vou fazer então? Eu vou pegar e vou desenhar mais uma continuação de linha aqui, com, sei lá, ponto 5, só para a gente ter uma referência. Eu vou selecionar as linhas que eu quero mover, já que no stretch está sendo difícil, porque eu não estou conseguindo usar a seleção da direita para a esquerda. Eu vou só mover aqui, ó. Mover aqui. Aí eu posso dar o stretch aqui também. Tá lá, só para ficar um pouco mais afastado aqui, né? Beleza? Então, assim, não é tão intuitivo, tão fácil trabalhar com esse polar tracking aqui, mas o conceito de linhas auxiliares, vistas auxiliares, eu acho que é bem tranquilo, né? O que importa é a gente tentar mostrar a verdadeira grandeza das faces. E aqui agora eu poderia cotar, poderia fazer, enfim, detalhar bastante isso daqui. A minha sugestão, isso aqui daí fica inválido, né? Isso aqui a gente vai tirar fora, não interessa pra gente. Então, minha sugestão, caso você fosse fazer essa vista auxiliar aqui inclinada, para facilitar o teu processo, a tua vida, eu faria o seguinte: pegaria essa vista frontal que a gente tem aqui, rotacionaria ela. O AutoCAD ele permite isso, e isso é maravilhoso. Rotacionaria isso aqui menos 30 graus. Menos 30 graus. E repara só, agora eu estou trabalhando com linhas ortogonais, tradicionais. Então eu posso voltar aqui para o meu orto, traçar todas as minhas linhas auxiliares aqui em cima. Então, sem problema nenhum, não ia sofrer nem um pouco agora com essa questão de stretch, enfim, de correr risco de ter alguma medida equivocada, né? Então poderia fazer lá, vou fazer rapidamente aqui, 8, aí eu tenho um offset aqui de 2, offset aqui de 2, aí seria uma coisa mais ou menos assim, né? Aí eu faria uma contínua. Então repara só, a rapidez, a agilidade, a produtividade que eu ganhei, né? Sendo um pouco mais inteligente nesse sentido. Então aqui, 1.5 para cá, aqui. Como que eu sei essas distâncias? Porque eu acabei de fazer outro desenho ali, né? Aí eu poderia simplesmente pegar aqui, ó, essa minha linha, venho aqui, copio ela, jogo aqui assim, aí eu só dou um stretch de 2 aqui. 2 não ficou muito certinho, talvez, deixa eu ver. Pronto,
coisa assim. Olha como eu fiz bem mais rápido, né? Bem mais ágil. Poderia apagar aqui agora. E aí, depois disso, terminado, simplesmente seleciono as partes envolvidas, dou um rotate de 30 graus. E tá lá, o mesmo resultado, só que bem mais prático, bem mais rápido, né? Então a gente fez no modo difícil e depois a gente fez no modo easy, aqui, no modo fácil. Duas possibilidades. Quando a gente fala de vistas auxiliares, a gente também pode falar de uma técnica para ajudar a gente a representar elementos repetitivos. E para isso eu queria explorar rapidamente um exemplo aqui com você, que é o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem um círculo, que ele vai ter um raio de 15 milímetros, dessa forma aqui. Aí deixa eu só vir no meu layer aqui de... Cadê? Rapidamente, deixa eu pegar ele. O meu layer de traço ponto. Rapidamente. Meu AutoCAD não está ajudando muito. Tá, aqui. Deixa eu só marcar então os eixos aqui, né? Deixa eu pegar, fazer o seguinte, fazer esse quadrante até esse quadrante aqui. Deixa eu dar um stretch aqui para cima de 2. Pegar um stretch aqui para baixo de 2 também. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, um outro eixo aqui no sentido 2. S de 2 também. Então vamos imaginar agora que isso aqui fosse uma roda de uma Lamborghini. Você já viu uma roda de uma Lamborghini? Lamborghini é um carro italiano bem caro, esportivo. Ele tem umas rodas que são assim, ó, as calotas são círculos. Então vamos fazer uma calota de... uma roda de Lamborghini, né? Deixa eu fazer aqui então um círculo. Deixa eu ver como que eu vou fazer uma roda de uma Lamborghini. Nunca fiz uma roda de Lamborghini antes. Deixa eu pegar aqui, colocar 10 de distância. Estou marcando alguns pontos aqui específicos, tá? Então, digamos, vai ter um círculo aqui, ó. Tá muito, né? Deixa eu... Eu tô projetando uma roda de Lamborghini aqui ao vivo com você, tá? Então, deixa eu ver, 7.5, de repente. Tá. Fazer um círculo aqui. Tá, pode ser uma coisa assim. Então, digamos que ela tivesse uns furos de 4. Então, a gente tem aqui, ó, um dos furos da roda de Lamborghini, só que, como a gente viu, são 5, né? Como que eu posso fazer... a primeira pergunta. Como que eu posso fazer... Deixa eu mover isso aqui um pouquinho mais para cima. Vou mover 1 centímetro para cima. Como que eu posso fazer esse círculo se repetir 5 vezes dentro do meu outro círculo maior? Agora a gente vai dar uma explorada num conceito que eu não explorei até agora com vocês, que é o array polar, o polar array. O array polar ele serve para a gente repetir várias vezes um elemento num círculo, né, numa forma circular. Então, para fazer o array polar, a gente pode vir aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo a gente já chegou a mexer com o array retangular, array linear. Se a gente clicar nessa setinha, a gente tem aqui embaixo a terceira opção, que é o Polar Array. Então vamos clicar nela. E meu AutoCAD está pensando. Tá. Então, a primeira coisa que o AutoCAD vai pedir para mim, na hora de fazer um array polar, vai ser selecionar o objeto. Então eu vou selecionar esse objeto aqui. Posso dar um espaço agora. Esse objeto é o objeto que eu quero replicar ele algumas vezes. Replicar ele aonde? Ao longo do quê? Com base no quê? Concorda comigo que o círculo ele tem sempre um ponto central? Então aqui ó, ele está pedindo, o AutoCAD está pedindo para mim, especifique o ponto central a partir do qual a gente vai fazer esse array polar. No meu caso, é justamente esse centro do círculo externo, né? Então eu vou aplicar aqui, por exemplo. Pronto, ele já fez lá, já fez nosso array polar. Assim como no array tradicional, ele abre automaticamente aqui ó, uma aba nova de Array Creation. Então a gente pode editar algumas coisas do nosso array. Qual coisa que eu quero editar aqui que eu acho que é a mais importante de todas? A quantidade de bolinhas. Porque a gente viu que uma roda de Lamborghini tem 5 bolinhas, né? Então, aqui em cima no Items, a gente já consegue simplesmente alterar esse valor aqui de 6 para 5, se eu quiser. Posso apertar um espaço, um Enter, quer dizer? A partir do momento que eu aperto o Enter e movo o mouse, isso eu acho curioso, se eu mover o mouse ele também aplica. Ele já reduziu então a quantidade de elementos que estavam sendo repetidos ali de 6 para 5. Se eu quisesse fazer uma roda super elaborada, poderia colocar 10 elementos. Ó, ele já colocou 10 elementos. Obviamente eles estão se sobrepondo, né, porque eles são maiores do que o espaço disponível aqui para a gente trabalhar. No meu caso aqui eu quero que sejam 5 mesmo. Então tá lá. Então eu consegui fazer 5 elementos repetidos ao redor de um eixo, né, do ponto central, e acabou conformando essa nossa roda de Lamborghini aqui no final das contas. Eu posso dar um close array aqui só para finalizar, e tá lá. A gente conseguiu
terminar essa roda. E se a gente quiser editar esse array, ele sempre fica aqui a opção, né? Você clica em cima dele, ele já mostra as alternativas relativas àquele array. Se eu quiser tirar isso aqui, fazer com que cada bola passe a ser tratada individualmente, cada círculo passe a ser tratado individualmente, eu posso apertar o X, né? O X de explodir, ele vai explodir, isso aqui vai deixar de ser array e vai passar a ser várias formas isoladas e independentes entre si. Tá, mas por que diabos então eu fiz isso daqui, né? O que isso tem a ver com vista auxiliar? É que é o seguinte, se eu quisesse eu poderia representar só 2 desses furos, né? E manter a linha de centro dos outros furos que eu deletasse, que eu apagasse, e estaria valendo do ponto de vista de desenho técnico. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, para mostrar isso na prática, eu vou vir aqui na linha trasponta, essa daqui. Eu vou criar então um círculo que vai passar por todos os centros dos círculos que eu acabei de fazer. Então vem aqui na ferramenta de círculo, ele começa aqui no meio, né? E eu vou unir, graças aos snaps do AutoCAD, ó, eu já acho o centro dos círculos facinho. O primeiro ponto está feito. Segundo ponto seria fazer as linhas, marcando esse ponto aqui, o ponto central de cada linha, melhor dizendo, cada furo. A gente poderia fazer isso utilizando o array também, tranquilamente. Então, por exemplo, aqui eu marquei 1. Eu só vou pegar esse que eu acabei de marcar e vou mover um pouquinho aqui para o centro. Ó, vou pegar a ferramenta de mover, vou pegar metade dele e vou mover aqui certinho para o centro. Só para deixar assim. Por quê? Porque agora eu posso pegar e fazer um array polar em função disso daqui. Ó. Então, eu posso selecionar, eu posso vir aqui no array polar na realidade, selecionar o objeto que eu quero fazer, esse array, que vai ser esse daqui, né? Aperto espaço, porque eu já selecionei, venho aqui no centro, e tá lá, só que eu tenho que exemplificar melhor aqui quantos itens que eu quero que se repitam, que são 5 no caso. Então deixa eu colocar 5 aqui, e beleza. Então, close array, tá lá. Então a gente marcou todos os centros dos nossos círculos, né? Então agora eu poderia, por exemplo, deletar esse e esse aqui, ó. Esse aqui já daria a entender que já estou marcando o centro dos furos, entendeu? Então essa situação aqui é uma possibilidade quando a gente está lidando com vistas auxiliares. Aqui no caso os furos estão bem menores e são bem mais furos acontecendo, né? Mas é possível, conforme a gente até viu na parte teórica da disciplina, ou melhor dizendo, do módulo.